Portaria regulariza processo seletivo simplificado para a função de comissário da Infância e da Juventude em Vazante. Posto de combustíveis volta a ser alvo de roubo neste fim de semana. Segundo informações, os mesmos estavam utilizando uma arma de fogo, e fugiram a pé. Parte de ossada humana semelhante a um pé é encontrada na região da Carranca, em Vazante. Foi encontrado esse pé que também será encaminhado ao IML. Secretário de Saúde de Vazante participa de encontro com o ministro da Saúde. E o Novo Horizonte é campeão do 36º Campeonato da Liga Desportiva de Vazante 2013. Sancionada a lei que regulamenta a atividade médica no país. E veja ainda, governo de Minas renova convênios de mais de R$6 milhões para atendimento a dependentes químicos. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Tendo em vista o crescente aumento de eventos com participação de crianças e adolescentes em Vazante, o excelentíssimo senhor Bruno Henrique de Oliveira, juiz de direito substituto da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Vazante, em portaria número 09/2012, dispõe sobre o processo seletivo simplificado para o credenciamento na função de comissário da Infância e da Juventude voluntário da Comarca de Vazante. O candidato que for credenciado deve ter ciência que suas atividades se darão sem ônus aos cofres públicos, não gerando vínculo empregatício nem obrigação trabalhista ou afim. Os requerimentos devem ser entregues no Fórum da Comarca de Vazante de meio-dia às 18 horas até o dia 8 de agosto. E um posto de combustíveis do bairro Independência foi roubado na tarde deste último sábado. Segundo informações da Polícia Militar, 3 indivíduos participaram da ação. Tenente Borges, neste último sábado, o posto Lapão foi assaltado aqui no município de Vazante. Como foi a ação desses bandidos? Olha, por volta das 14 horas, nós fomos acionados aqui, que 3 elementos tinham efetuado um roubo àquele estabelecimento comercial. A guarnição do sargento Assis, juntamente com o soldado Cardoso, deslocaram para o local, identificaram que eles tinham roubado, R$500 do frentista, mais R$6 de uma senhora que estava também no posto. Segundo informações, os mesmos estavam utilizando uma arma de fogo, e fugiram a pé. Mas, segundo as características, eles não são de Vazante. Eles deslocaram para Guarda-Mor em um veículo e lá eles também fizeram um outro roubo a um supermercado. Inclusive levaram bebidas, carne e etc. Deslocaram, a PRE foi acionada, a Polícia Rodoviária Estadual, que nos apoiou juntamente com o pessoal do meio ambiente e conseguimos fazer o rastreamento até próximo a Paracatu, onde tinha um outro cerco, vindo esses elementos a capotar o veículo, tendo 2 evadidos no matagal e um foi preso, que foi conduzido para a delegacia para as demais providências. E esses indivíduos eram de Paracatu? Exatamente, ficou constatado que eram 3 elementos de cor morena, estatura mediana de 1,65 m a 1,80 m e eles são provenientes de Paracatu. E todo o material e o dinheiro foi recolhido então? Foi recolhido e foi acompanhando a ocorrência policial para que a Polícia Civil faça a restituição desses bens aos devidos proprietários. Assalto no mesmo dia. Primeiro posto de Vazante, na sequência um supermercado de Guarda-Mor. Exatamente. A gente percebe isso daí porque esses elementos eles procuram as localidades onde o policiamento, eles acreditam que o policiamento é mais rarefeito e que eles possam obter êxito nessa ação. Mas só que aqui eles vieram e a guarnição conseguiu dar uma resposta rápida e imediata no sentido de coibir que novas ações dessa natureza voltem a se repetir aqui no município. Segundo informações da Polícia Militar e Polícia Civil de Vazante, na tarde deste último domingo, na região da Carranca, parte de uma ossada humana foi encontrada por um pescador. O caso está sendo investigado. Parte da ossada é semelhante a um pé e foi localizada na região da Carranca, na fazenda do Zé Fialho, por um pescador. A Polícia Militar esteve no local e encaminhou para a Polícia Civil investigar o caso. Foi encontrado esse pé que também será encaminhado ao IML para verificar se também é do Gilson, se tem alguma relação com esse caso.
Segundo o delegado de polícia André Luiz Ferreira, a perícia esteve em Vazante nesta última quinta-feira para colher a amostra dos familiares de Gilson Mantena, desaparecido desde o dia 29 de junho deste ano. Semana passada, o perito de Paracatu esteve aqui na cidade, colheu as amostras na casa do Gilson, bem como encaminhamos o material para Belo Horizonte, para o Instituto Médico Legal e também para o setor de perícia, onde vai ser comparado o material genético desse possível mão encontrado do Gilson com os parentes, para ver se é o mesmo DNA. E suspeitas foi deferida a prisão temporária de 3 suspeitas e as investigações estão continuando e há o possível envolvimento de mais suspeitos, mais envolvidos nesse caso, que ao tempo certo vai ser divulgado esses nomes. O ministro de Saúde, Alexandre Padilha, reuniu com os secretários de vários municípios e Marcos Antônio Luiz, secretário de Saúde de Vazante, esteve presente. O encontro teve o objetivo de explicar os principais pontos do programa Mais Médicos, que vai ampliar a presença destes profissionais em regiões carentes e interior. O programa Mais Médicos visa realizar a distribuição de profissionais de forma estratégica, priorizando o interesse da população. Durante o encontro, o secretário de Saúde de Vazante, Marcos Antônio, teve a oportunidade de conhecer e trocar experiências com outros secretários de diversos municípios do Brasil. E o Novo Horizonte é campeão do Campeonato Municipal da Liga Desportiva de Vazante 2013. O time conquistou o título do 36º campeonato. E o Novo Horizonte é o campeão do 36º Campeonato da Liga Desportiva de Vazante 2013, após vencer a DCVM por 3-2 neste último sábado no Estádio Municipal Valdivino Machado Guimarães, o Gigante da Colina. O bom público que compareceu à final pôde acompanhar uma partida emocionante. O Novo Horizonte saiu na frente ainda no primeiro tempo com Lucas. Na etapa final, a partida ganhou momentos importantes. O Ilha empatou para a DCVM, mas momentos depois, Douglas colocou o Novo Horizonte novamente à frente, 2-1. Robinho marcou o terceiro e de pênalti Saulo diminuiu para a DCVM e fechou o placar em 3-2 para o Novo Horizonte. Mais cedo, na categoria aspirante, o Claro de Minas também venceu a DCVM por 1-0 com gol de Rafael e levantou a taça de campeão da categoria. A DCVM ficou com vice-campeonato nas duas categorias. Foi sancionada nesta última quinta-feira a Lei de número 12.842, que regulamenta a atividade médica no país. Também conhecida como Lei do Ato Médico, o projeto tramitou quase 11 anos no Congresso Nacional. O texto, que sofreu veto parcial do governo federal, preserva o atendimento multidisciplinar nos serviços públicos e privados de saúde e assegura também as atribuições específicas dos médicos. Em todo o processo, o governo considerou as manifestações do Congresso Nacional, de secretarias municipais de saúde e entidades nacionais municipalistas. E nesta terça-feira, o leste de São Paulo e de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo têm sol entre nuvens. No Espírito Santo e na costa norte do Rio de Janeiro, previsão de chuva a qualquer hora. As demais áreas litorâneas têm chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Sol mais forte nas demais áreas do sudeste. Veja como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Coromandel, mínima de 19 máxima de 28 graus. Em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 29. Em Vazante, mínima de 17, máxima de 28 graus. Os municípios brasileiros que pretendem receber autorização de funcionamento de cursos de medicina em instituições particulares de educação superior terão de passar por uma pré-seleção, como estabelece portaria normativa do Ministério da Educação publicada nesta última quarta-feira. Na seleção serão consideradas a necessidade social da oferta de cursos de medicina e a estrutura dos equipamentos públicos e dos programas de saúde disponíveis na cidade.
E o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, renovou o convênio da ordem de mais de 6 milhões de reais com 29 instituições integrantes da rede complementar de suporte social ao dependente químico. As parcerias firmadas pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude têm a finalidade de dar continuidade à recuperação e tratamento de dependentes químicos. A solenidade de renovação foi realizada nesta última sexta-feira na cidade administrativa. As 29 instituições conveniadas à rede complementar de suporte social ao dependente químico estão de ânimo novo para manter o trabalho que desenvolvem no Estado. Com os contratos renovados, elas estão habilitadas perante o poder público a dividir os investimentos previstos pelo governo de Minas para o setor. Somente para o programa, são 6 milhões e 800 mil reais que virão dos cofres do Estado. O dinheiro já está disponível, segundo o secretário de Esportes e Juventude, Eros Biondini. O recurso está garantido, já está, vamos dizer assim, disponível, e agora é a questão de documentação, de prestação de contas, a questão técnica, para que, enfim, as entidades tenham esse orçamento nas suas contas. As entidades conveniadas prestam basicamente 3 tipos de atendimento aos dependentes químicos: o ambulatorial, a consulta dia e o acolhimento temporário, que dura no mínimo 6 meses. Juntas, elas oferecem 1.600 vagas e chegam a atender 40 mil pessoas por ano. O governo de Minas renova e amplia a cada tempo as suas metas e os resultados são muito positivos. Nós mantemos, por exemplo, taxa de ocupação de cerca de 96% das vagas oferecidas à população ocupadas por pessoas que delas necessitam. E a qualidade da infraestrutura e do cuidado das instituições vem melhorando a cada época, daí a razão do sucesso desse tipo de atividade. Representantes das entidades elogiaram a renovação dos convênios. José Carlos Vieira, do Centro de Recuperação Resgatando Vidas, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, disse que as políticas têm possibilitado o atendimento de boa qualidade aos dependentes. A gente tem um convênio que nos possibilita estar até mais dentro da instituição para tratar de vidas, que é mais importante do que coisas. Eu louvo a Deus por este convênio e espero que esse convênio seja de fato um convênio contínuo, não apenas para a nossa instituição, mas que abra portas para mais instituições, no nosso caso, comunidades terapêuticas. Luiz Fernando Rodrigues é ex-dependente químico. Ele conseguiu se livrar das drogas em uma comunidade de Jaboticatubas, na Grande BH. Agora, ajuda no trabalho de recuperação de outras pessoas e dá testemunho de vida. Graças à ajuda da comunidade Rever, onde eu me tratei, as pessoas me acolheram bem, consegui, através de telefonemas, ter um contato lá com a coordenação e eles abriram as portas, me receberam e graças a Deus eu consegui. E por hoje é só, até a nossa próxima edição. Lembrando que outras notícias você confere no nosso site tvnoroeste.net e pelo facebook.com/noroeste vazante. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã com mais uma edição do Jornal Noroeste.